Fala aí, galera, Flávio Feijoli aqui falando com vocês em mais um podcast Decide. Essa série aqui que realmente vai impactar o seu coração com as sementes que serão lançadas aqui. E o nosso convidado especial hoje, cara, nada mais é quem? Esse homem aqui, pastorzão, Pastor Léo, mais conhecido na região como Pastor Léo Lousart, eu lembro dessa fase aí. Ele vai estar aqui contando algumas experiências com a gente, pra gente, né? Vai estar aqui conversando sobre a sua conversão, sobre o seu ministério, sobre, sabe, um relacionamento super legal que ele teve com o Senhor, que tem com o Senhor, coisas que marcaram, e eu tenho certeza que vai abençoar o seu coração, abençoar a sua vida aí, e vai ser algo muito, muito produtivo, tá certo? Fique aí com a gente, Decide. E lembrando que esse podcast tem um fundamento assim muito especial, uma essência muito especial de abençoar a obra missionária. Tudo aqui, gente, é literalmente para dar visibilidade à obra missionária. Então nós temos aqui a Agência Frutificar, que trabalha no Vale do Jequitinhonha, muito legal. Esperança do Gogol, um projeto muito top que é feito aqui em Belfor Roxo, tá certo? Pela nossa Fátima. Aqui tem o Pix, aqui tem a conta bancária que você pode abençoar o projeto. Tem também o Instituto Vida, lá de Curitiba, da minha amiga Natália e do meu lindo amigo Sérgio Albino, gente top, tá? Eles trabalham com pessoas que têm problemas emocionais, é muito legal. Então, se você quiser saber mais, depois só você entrar em contato com a gente te explica aí, tá bom? Vamos lá então? Decide! Muita semente boa, muitas sementes boas serão lançadas aqui para vocês, tá certo? Pastor Léo, muito obrigado por aceitar esse convite aí. Obrigadão mesmo. Prazer nosso. Amém. Fique à vontade, vamos trocar uma ideia bem legal. Fala para mim, se apresenta aí que o povo quer te conhecer. Pô, muito legal tá aqui, né? Pastor Léo Lousano, falou Lousart. Era o nome da nossa empresa que eu tinha com meu irmão. Léo Lousano. Pô, uma alegria estar aqui. A gente vai contar um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho de como começou, né? Os fundamentos aí do nosso ministério. E a gente é cria, né? Daqui, cria de Belfor Roxo. Mora aqui já há muitos anos, mais de 30 anos, né? E entre indas e vindas, né? Aqui do Rio, a nossa história ministerial mesmo começou aqui, né, no Jardim Redentor, quando a gente voltou. Na época eu morava na região dos Lagos, morava em Cabo Frio, e a gente voltou, né, de lá depois do divórcio dos meus pais, né, veio bem conturbado, e eu cheguei aqui no auge da minha adolescência, 16 para 17 anos, aquela fase rebelde, os pais se divorciando. Aquele garoto marrento. Marra pura. E assim, bem conturbado. Então eu queria saber de tudo, menos de igreja, menos de Deus, porque a gente foi criado, né, no lar, desde berço, né, no evangelho. Meus pais sempre foram, né, meu pai também e minha mãe, eles passaram por todas as igrejas que tem no Brasil. Caramba! Eles foram da Batista, foram da Metodista Wesleyana, da Assembleia Presbiteriana, também. Da Assembleia. Todo mundo já foi da Assembleia. Já foi da Assembleia um dia. E, mas eu nunca tinha tido uma experiência real com Deus. Então, quando eu vim pra cá, a última coisa que eu queria saber era de igreja, de Deus. E estava muito revoltado, porque não aceitava esse, né, o divórcio dos meus pais. E nesse meio aí a gente começou a ir por um caminho totalmente errado, de bebida, né, amizades chegam logo, né, e por lugares que não agradavam a Deus, a gente estava indo, caminhando, a gente acabou conhecendo drogas, enfim, fundo do poço, né. E o nosso encontro com Deus foi justamente na varanda da minha casa, porque eu, em frente à minha casa, abri uma igreja, né? Abri uma igreja, era num terracinho, e foi bem louco, assim, a minha primeira experiência com Deus de verdade, porque eu sempre curti música, né? Quando mais jovem, né? Menor ainda, criança para início da adolescência, comecei a fazer aula de violão, então eu amava música e tal, e esse foi o primeiro impacto que a gente teve.
Porque quando começou essa igrejinha lá em frente da minha casa no terraço, eu lembro que foi um dia que eu estava muito atribulado mesmo. Eu não lembro até se eu tinha usado droga nesse dia. A minha esposa tem umas lembranças. Ela trabalhou bastante tempo no Secoca, ali na escola, né? E ela tem uma lembrança de tu passando por ali, assim, bem alucinado. Bem doido. Bem alucinado. E, pô, nessa época eu tava na minha casa, né? Tem um salão de festa. Na época tinha piscina, né? Que depois a gente tirou, mas tinha um salão de festa, tinha piscina, então comecei, na época tinha aquelas festas com open bar, né, bebida liberada, e eu não sabia, né, mas o meu pastorzão, né, que foi meu pastor durante muitos anos, pastor Alexandre, já estava orando pela minha vida e eu não sabia, porque eles tinham acabado de chegar ali, ele até estava passando muito mal, né, com um problema de saúde. E eu lançando essas festas lá em frente à igreja, porque em cima era a igreja, embaixo era a casa dele. E eu, pô, festa, varando madrugada, e ele orava: Senhor, de 3 uma, mano. Ou Senhor, bota esse garoto pra bem longe. Ou traz ele pra cá, ou mata ele. Ou então o Senhor converte esse garoto. Foi justamente nessa época, eu nem sabia, né? Mas o pastor Alexandre, que depois veio a ser meu pastor, ele já orava por mim, porque nessa época eu estava botando umas festas lá na minha casa, né, no salão de festa lá, tinha piscina e tal, na época festa com open bar, né, bebida liberada, e varava madrugada, 4, 5, 6 horas da manhã. Famosa Casa do Coronel, casa, né? Do Coronel, né? Cara, era ponto de referência ali, de ônibus. Aí o motorista quer ficar onde? Depois da casa do Coronel. Isso aí. E assim, e ele já orando por mim, porque eu me lançando festa até de manhã cedo, e ele tava na época com problema de saúde. Falei: Senhor, de 3 uma, ou o Senhor mata esse menino, ou o Senhor manda ele para bem longe, ou a terceira, converte ele. Porque não tá dando mais aqui. E foi nesse viés, graças a Deus, né? Que se Deus converteu. Foi, né? Morreu pro mundo. Morri pro mundo. Mas até hoje a gente ri dessa situação. E nessa varanda ali, né? Um dia eu bem louco, bem triste, né? Com tudo que estava acontecendo. Começou o culto lá e o período de louvor. E foi assim, o louvor mais louco que eu já ouvi na minha vida. E foi muito interessante. Por que foi minha primeira experiência com Deus essa situação? Porque a igreja começando, né? Tinha uma faixa na frente, não tinha como da minha casa, mesmo sendo praticamente do mesmo nível, eu ver o que estava acontecendo lá no altar. Sim. Então eu ouvia teclado, bateria, contrabaixo, violão, guitarra, tudo, todos os instrumentos, vozes assim divididas, algo celestial mesmo. E quando eu menos percebi, teve um domingo que eu não falei com ninguém, não falei com a minha mãe, não falei com ninguém, me arrumei na hora do culto e subi, já estava tocando esse louvor. E quando era um terracinho, quando eu subi o terraço, que eu entrei no templo, esse louvor todo que eu estava escutando era uma ministra de louvor, sentada assim numa cadeira, com um caderno de cifra na frente dela, iniciando e cantando, só ela e mais uma pessoa, acho que o pastor cantava, e eu escutando aqueles instrumentos todos. Realmente não era algo da terra, era algo celestial, porque quando eu subi lá, era só uma menina tocando um violão, e eu fiquei assim impactado. Aí quando acabou o culto, o primeiro culto que eu fui, eu já aceitei a Jesus. Você lembra quem era a menina? Hoje ela é pastora, né? A pastora Verônica, esposa do pastor Renato, né? Hoje eles estão lá em Espírito Santo, né? Estão lá servindo ao Senhor lá em Espírito Santo. E, pô, assim, a menina super ungida. E quando eu aceitei a Jesus no mesmo culto, aí eu falei com o pastor no final, ele falou: rapaz, eu tava orando por você. Aí eu falei: pastor, o que houve hoje? O pessoal do Ministério de Louvor não veio, não? Aí ele: não, por quê? Eu falei: não, porque alguns domingos eu tenho ouvido louvor, pô, escuto lá o teclado, escuto a bateria, escuto, e hoje só tinha a menina do violão aí, né? E ela falou assim, e ele falou assim: rapaz, você estava ouvindo algo que não era da terra não, porque desde que a gente iniciou aqui, só a Verônica que toca o violão, mais ninguém. Caramba. Então foi minha primeira experiência com Deus, e a partir dali a gente começou a servir na época se chamava a Igreja do Terraço, né? É verdade. E o que eu lembro que quando eu passava ali
de ônibus, né? Eu via muitos ensaios de teatro ali. Sim. E quando você se converteu, você já passou a trabalhar com teatro, assim, de cara? Como é que foi? Porque eu lembro que você trabalhou um bom tempo com teatro ali, né? Inclusive, foi uma das ferramentas de maior, assim, evangelização de vocês, assim, de igrejas e tal. Não só igreja. Eu lembro que vocês faziam muitas festas naquela rua ali, que infelizmente hoje está fechada, sim, né? Sim. Da Amendoeira. Sim, vocês fizeram um evento ali Botava uma vez. várias vezes o palanque ali, né? Fechava Exatamente, a rua. eu lembro, cara. Foi uma época muito boa. Cara, o meu pastor, né? O pastor Alexandre, né? Há 2 semanas eu tive lá ministrando no aniversário da igreja de 21 anos, então a gente estava relembrando muitas coisas. E ele, cara, foi um camarada visionário, porque ele viu em mim, cara, que eu acho que só ele e Deus viram. Mais ninguém, porque com pouco tempo na igreja, né? E nesse processo de libertação, porque eu me joguei mesmo em Cristo, né? Eu tive um encontro tão forte com Deus naquele terraço, que eu me joguei em Cristo. Pô, então foi uma luta para me sair das drogas, para me sair da bebida. A minha casa vivia cheia de gente me ligando, indo para lá, porque, ué, e as festas, não vai ter mais, e aí, vamos sair. Então era uma guerra muito grande, né? Até falei na última vez, né, que eu preguei lá, que ele falava, olha, toda vez que você ficar tentado a fazer algo de errado, corre aqui para a igreja, que era em frente à minha casa. Sim. Então eu batia no portão, ele já sabia. Aí eu ia lá pro terraço, ia limpar os instrumentos, porque tinha os instrumentos, só não tinha quem tocasse. Sim. Então eu ia lá, passava tempo lá, deitava no altar, ficava chorando, orando, porque eu tava nesse processo mesmo de libertação. Com pouquíssimo tempo ele falou, cara, tu vai liderar a juventude. Eu falei, que isso, pastor? Tá maluco? Como é que eu vou liderar a juventude? Acabei de chegar agora. Acabei de chegar e eu tô ainda no processo de libertação. Graças a Deus parei de beber, não tô usando mais droga, mas ainda tô fumando. Fumava quase um maço de cigarro por dia. Eu lembro. Mas e aí? Fumava muito. Falei, não, mesmo. Tô lutando, tô diminuindo. Ele, então, é assim mesmo que você vai começar a liderar jovens. Vai é por minha conta e risco. Você não está lutando, você não está tentando, é nesse processo aí que Deus vai te libertar. Que isso. Louco. Nem sei se você vai autorizar a falar isso, já falei. Tô brincando. Não, ele é louco por Jesus. Ele é louco por Jesus. Ele tem orgulho disso, né? Porque foi um investimento que ele fez e deu certo. Não sei se... Aquele jeitão dele, não calmo sei se ali. Hoje ele faria isso com mais alguém. Um outro pastor Léo. Mas assim, ele fez esse investimento. Cara, eu falei, cara, eu preciso honrar esse cara. Eu preciso honrar a fé dele e também o que Deus tem para fazer na minha vida. E quantas coisas ele não deve ter ouvido, né? Cara, por ele ter feito isso. Não, assim, até porque as pessoas não sabiam, né? Estavam vendo. Não, mas pessoas de fora, tipo assim, peraí, quem conhecia a tua história? Aí não é esse que tava fumando maconha esses dias aqui na rua. Exatamente. Pô, peraí, como é que. Agora tá na igreja? Tá na igreja e peraí, daqui a pouquinho tá à frente dos jovens. Ou peraí. Então a gente entende que, por exemplo, o pastor. Ele não é pastor à toa, né, em si. Deus dá uma visão ele além, né? O verdadeiro pastor, né? Porque o verdadeiro pastor é aquele que quer ter trabalho, que ele sabe que a missão dele é cuidar. E ele não consegue, não existe nenhuma forma, cuidar à distância, é muito difícil. Acho que a empatia só é gerada pelo relacionamento. Quando você convive, você protege, porque você conhece. Por que o pai protege um filho? Mesmo sabendo que o filho faz coisas erradas, porque o pai convive e sabe que ele é uma boa pessoa. E sabe que ele tem potencial de mudar, né? Exatamente. Então, muitas vezes, quando você decide, o cara fala assim, vamos... Como assim, cara? Eu acabei de sair agora, eu tô totalmente, sei lá, tô cheio de carrapicho... É por minha conta e risco. Eu acredito em você. Ou seja, e assim, muitas coisas que ele deve ter ouvido. Um dia eu vou trazer ele aqui para contar os testemunhos, porque realmente, de onde vocês saíram, e detalhe, agora vocês têm a igreja lá, no caso, o pastor, eu digo vocês porque você está em outra igreja hoje, sim. Mas você é filho dele ali, não adianta, né? Sair com orgulho. Quem conhece a história, sair de um terraço para um templo daquele tamanho, e detalhe, com um número de membros por muito tempo pequeno, considerado pequeno no sentido de mão de obra física, porque a gente sabe que para Deus multidão é diferente, né? Multidão não é quantidade. A vontade dele é diferente. Exatamente. Ele tinha uma multidão de guerreiros ali, talvez um número menor, mas uma multidão, como Gideão, né? Então, você vê onde ele chegou hoje tem um número expressivo de membros, graças a Deus, mas o cara não desistiu.
Não, o slogan da igreja é justamente esse, né? A igreja profética, a igreja que nunca desiste. Nunca desiste. Tu fez uma pergunta, né, sobre o teatro e sobre o louvor. Eu acho, não tenho certeza, que foi uma das ferramentas que Deus usou para mim firmar os meus passos. Porque eu me lancei, já fazia teatro na escola, e eu me lancei, né? Me tornei o Jesus oficial da igreja, né? Todo personagem de Jesus eu que fazia, e a gente fez muitas cantatas de Páscoa. Isso ali marcou. Eu peguei até umas fotos aí, eu lembro, botei lá na igreja lá, a última vez que a gente esteve lá. E o louvor também eu me lancei, e isso foi fundamental, foi assim, o meu alicerce para mim começar a conhecer a Cristo, né, e caminhando. Então, liderança de jovens, mais o teatro, mais o louvor. Então, assim, foi algo fundamental na minha vida, e eu fui caminhando. Aquela peça que vocês fizeram lá, foi até no Flow lá, rapaz, vocês subiam em cima do outro ali. Milagre de Jesus. Que isso. Milagre de Jesus. A gente viu. Vocês escreviam? É um grupo americano que a gente seguia, né? Tá. Agora eu não tô lembrado o nome do grupo. E eu vou te falar, naquela época a internet já estava já bombando, mas eu lembro que vocês faziam peças e já seguiam uma galera internacional muito antes desse... Acho que antes do Orkut, talvez, né? Com certeza. Porque o YouTube, por exemplo, cara, não era tão o YouTube como hoje, assim. Você não tinha, pouco. E vocês já conheciam, né? A gente procurava. Aí falei da pastora Verônica, né? Que era top no louvor, foi fundamental, líder de louvor durante muito tempo. E o esposo dela, o pastor Renato, que era o cara do teatro. Então ele influenciou muito a gente. Então ele foi líder de teatro na época lá da Igreja Batista Nova Filadélfia, do pastor Eli, lá em Vila dos Télios. O cara liderava também junto com o pastor Alexandre, milhares de jovens lá, porque lá a juventude era de milhares, né? Uma igreja muito grande, gigante, né? Principalmente nessa época. Então, assim, ele veio com uma base muito forte, e com certeza tinha essa influência até de fora, né? Profissional. Ele fez teatro profissionalmente. Então, isso foi marcante pra gente, que a gente caiu e embarcou junto com ele. O cara era fera, era demais. Então, assim, o legal, eu conheço uma outra pessoa também que eu quero trazer aqui, o Rafael, ali do pastor Ernesto. Ele tem uma história muito louca também de conversão com Jesus. Mas o mais interessante, pastor, é que assim, por mais que seja difícil, mas se a gente quiser ir buscar, a gente consegue se libertar. Sim. Você é uma prova disso, né? Prova viva, cara. Hoje não, né? Hoje eu não tô trabalhando mais com jovens, mas trabalhei mais de, sei lá, uns 15 anos com adolescentes, jovens. Infelizmente, depois dessas experiências todas, eu tive um período que eu me afastei, né? Entrei numa crise, um tipo de depressão, na época da morte do meu pai e tal. Então eu fiquei muito abalado, acabei me afastando, fiquei afastado durante, quase 6 anos. E quando eu voltei, parece que assim, Deus não levou em consideração os 6 anos que eu fiquei afastado. Chegou a ficar 6 anos afastado? 6 anos afastado. Quanto você tinha quando você se converteu? Então, eu tinha uns 17 anos, vamos botar aí. Quando você se converteu lá no terraço? No terraço. Aí, depois do terraço, a gente veio pra cá, pra onde a igreja profética está hoje. Na esquina? Isso. E ainda fiquei um tempo aqui, só que depois eu me afastei. Ainda ficou 6 anos afastado? Fiquei 6 anos afastado. Gente. Mas eu falo, cara, que todas as experiências que eu tive dentro da igreja e fora da igreja, não que eu falo assim, tem esse tipo de experiência, né? Aconselho alguém a ter mas tudo acontece, né, num tempo determinado, a vontade de Deus, algumas escolhas que a gente toma, Deus pega aquilo ali e aproveita de alguma forma. Então, todos os jovens que eu aconselhei, todos os adolescentes, olha, eu vou falar pra você, não teve um caso que o adolescente ou o jovem chegou pra mim e falou, na época eu era líder, não era pastor ainda, né? Ô Léo, tá acontecendo isso comigo. Cara, eu acho que não tinha um caso assim que cara, eu já tive uma experiência dessa parecida com essa aí, tem que fazer isso, vai por esse caminho aqui, faz isso. Já conhecia? Já conhecia, porque foi da onde Deus me tirou. Então, quando eu voltei desses 6 anos afastado, cara, como se Deus fizesse assim, tô nem aí desses 6 anos fora, mano. Vambora, vamos pegar de novo, se nada tivesse acontecido. Então, eu entrei, né,
muito acelerado novamente na obra de Deus com pouquíssimo tempo, pastor. Liderança de jovem, ainda não acabou teu tempo, né? Então voltei a liderar jovens e assim com um pouquíssimo tempo, né? Eu fui pro seminário, né? Até estudei contigo lá no Exatamente. Lá no CTN, né? CTN. Depois fui para Filadélfia lá do pastor Eli, né? Fazer mais um período lá no seminário. E foi justamente aí que A pastora esposa do pastor pastora Simone, né? Isso. Do pastor Freixinho. Isso. Ela também fez com a gente lá. Fez com a gente lá no CTN. No CTN. E assim, com pouquíssimo tempo, cara, o pastor falou, ó, lembra daquelas promessas lá do terraço? Porque desde a época do terraço, Deus já me falava, ó, teu chamado pastoral, cuidar de vidas e tal. E eu sempre gostei disso, cara. Eu sempre fui voltado para essa área de cuidar de gente. Por quê? Deve conhecer o apóstolo Luiz Hermínio, inclusive vai ministrar pra gente lá, né? A gente tem uma escola de líderes agora em novembro, na DVEC. Vai? O negócio tá fluindo, cara. Rapaz, que legal! Ele vai ministrar lá na escola de líderes, que é a Slavec. Vai falando aí, pastorzão. Tem algo que ele falou uma vez, cara, que eu me identifiquei muito. Né? Ele tem um projeto que dá almoço, né? Dá comida para moradores, né? Sim, pessoas sim. em condições de rua. E uma vez ele falou que estava lá no restaurante popular dele lá, da igreja, e um camarada que estava almoçando falou, aí pastor, falar contigo, tô ligado que não tá, o que tu tá fazendo com nós aqui? Aí ele falou para ele? Falou pro apóstolo, pro pastor Luiz Hermínio. Aí ele, é mesmo? E o que eu tô fazendo? Ele, tô ligado que tu tá dando comida pra gente ir pra tua igreja, né? Aí ele, não, cara, eu não tô fazendo pra vocês irem pra minha igreja. Se você não for pra minha igreja, amanhã você vai vir aqui, você vai almoçar da mesma forma. Aí ele, mas por que você tá fazendo isso? Aí foi onde ele virou tudo. Ele falou assim, eu tô fazendo isso porque eu te amo. Aí o cara meio se revoltou, porque achou que era hipocrisia da parte do pastor. Aí ele falou, cara, como é que você fala que me ama se você nem me conhece? Pô, aí ele falou assim, meu filho, eu não te amo pelo que eu conheço de você ou pelo que você já fez por mim ou tem de relacionamento comigo. Eu te amo pelo que eu conheço de Deus e pelo relacionamento que eu tenho com Ele e pelo que Ele já fez por mim. É por isso que eu te amo. Cara. Então, pô, quando eu ouvi isso, eu entendi que aquilo que a gente faz por pessoas não é porque elas merecem ou que elas são boas ou você vê alguma coisa. É pelo que Deus nos impulsiona. Deus já fez, né? Eu Exatamente. lembro, pô, que Deus é esse que pegou um garoto viciado em drogas que ninguém dava nada. Ninguém dava nada, ninguém apostava. Ninguém. E de repente Deus pegou e falou, não, eu vou usar as coisas loucas aqui, vem cá, Léo, e vou confundir as sábias, as grandes. E o Hermínio, ele tem umas sacadas, assim, muito loucas, né? A palavra de sabedoria, né, cara? Demais. Ele fala os negócios. Demais. E é bom saber que o Malafaia liberou para ele estar lá. Ele vai estar pregando lá, vai estar ministrando. Quando vai ser? Vai ser de 1 a 4 de novembro. De 1 a 4. E segunda, vai ser aberto terça, quarta ao público? Quinta. Todo mundo? Tem um bilhetado, tem um valor, né? Tem um valor, se eu não me engano, acho que é R$100. Mas assim, vão ser 4 dias. Alguns dias vão ser tarde, noite. Vai ter outra galera pregando lá também. Apóstolo Renê Terranova vai estar também, o próprio pastor Silas vai estar falando também. Então, assim, vai ser uma oportunidade única. Gigante. Não, legal. Hoje o Hermínio é referência, é o apóstolo do Brasil, né? Referência. Apóstolo do Brasil. Inclusive, meu irmão está congregando com ele, né? Mevan? No Mevan. De Cabo Frio? Cabo Frio, meu irmão. Renan Belas. O Renan Belas, que é o pastor de lá? Renan Belas é da Lagoinha. Ah, é verdade. Quem tá lá na Mevan de Cabo Frio. Tu conhece o Belas também? Conheço. Minha irmã e meu cunhado congregam na Lagoinha. Caramba! Congregam na Lagoinha. O pastor do Mevan teve aqui já, cara, aqui com a gente. Agora me deu um branco no nome dele aqui. O daqui? Daqui do Rio? O lá de Cabo Frio. Ah, tá. Depois tu corta aí. Depois tu vai lembrar, Vou lembrar aqui o nome dele, cara.
Ele teve aqui na igreja. Ele veio aqui, na Advec? Não, aqui na Profética. Profética. A gente trouxe ele aqui na Profética. Pastor Luciano. Luciano. Agora ele até é apóstolo. Apóstolo Luciano. Você conhece o pastor Rodrigo do PGL? Qual o sobrenome dele? Esqueci. É pastor Rodrigo PGL, conhecido aqui mesmo. Agora virou Mevan também. Pô, não. Ele agora abriu o Mevan lá no Recreio. Não conheço. Eu conheço o Mevan aqui perto da Vila Militar ali, né? Deodoro, né? Sim. Deodoro. Tem o lá de Petrópolis, que eu também conheço. Pastorzão é o pastor Felipe Molina. Felipe Molina, top. Tava lá em Cabo Frio também. Tá crescendo muito o Mevan. Demais. É uma igrejaça. Aí, cara, né? Como tudo tem o seu tempo determinado, né? Eu fiquei praticamente minha história toda na igreja profética Redentor Vive, né? Aqui em Belfor Roxo. Só que chegou um momento que Deus falou, eu preciso te movimentar. E é como se fosse um casamento, né, cara? Um casamento de 20 anos, mas não que se rompeu, né? Porque eu não quebrei a aliança com o pastor Alexandre, mas assim, Deus tem seus meios de movimentar a gente e na hora a gente não entende. Por quê? Porque os meus projetos para daqui a 5, 10, 15, 20 anos estava relacionado à igreja profética. E Deus falou comigo várias vezes que era para a gente sair e que Deus ia nos colocar em outro lugar. E eu comecei a visitar algumas igrejas, né? E Deus me direcionou para uma Assembleia de Deus, cara, que eu nunca pensei de congregar que você tivesse lá. Numa Assembleia de Deus. E eu fui parar ali em Vila do Stelle, na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né? A DEVEC. Cheguei ali, né? Já tinha uma história aqui, né? Era líder de jovens, saía por essas ruas aí. Pastor Léo Profética. Pastor Léo da Profética. Pastor Léo da Profética. Entendeu? E eu cheguei ali, cara, foi muito louco. Você conhece o Patrick, né? O Patrick é líder de jovens agora da Profética, né? Sim. Deu continuidade lá no trabalho que eu liderei lá durante muitos anos, e ele, sem saber, cara, que eu tava indo pra Profética, foi uma das primeiras confirmações que eu tava fazendo a coisa certa, que eu tava no lugar certo. Eu conversei com um pastor da DEVEC, que é o meu pastorzão hoje, pastor Anderson Mota, e falei com ele, a partir de hoje, aí ele recebeu a gente, era uma quarta-feira, a gente fez um gabinete, passamos pra DEVEC. Na quinta-feira de manhã, o Patrick me liga. Pastorzão, tive um sonho contigo, cara, não entendi nada. Eu falei, fala aí, de repente Deus está te usando aí, tu nem sabe. Aí ele começou a me falar que eu estava num culto, dirigindo um culto, e quando acabou a pregação, eu peguei o microfone de novo, fui no altar ali, né? Fica os pastores ali no altar. Sim. Falei com os pastores, pedindo autorização para dar oportunidade para eles cantarem no culto, para finalizar o culto. Aí eu dei oportunidade para eles, e ele falou que acordou, não entendeu nada. Aí ele falou, só que ele deu um detalhe, ele falou, não entendi nada, pastor, mas a única coisa que eu lembro é que o pastor que tu falou lá no altar era o pastor Silas Malafaia. Aí tu, opa. Aí eu falei, meu filho, é porque Deus está te usando para confirmar que eu estou no lugar certo, porque desde ontem eu passei a congregar na DEVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E o pastor Silas Malafaia hoje é meu pastor presidente. Então, assim, essa foi a primeira de muitas, assim, confirmações que Deus me deu, que era para mim ficar ali, que era para mim congregar ali. Só, cara, que quando você tem uma história, né? Você já saiu de uma igreja que você congregou há muitos anos, tempo, né? E foi para uma outra. Sim. Que, tipo, você teve que começar do zero, começar Sim. de novo, ser reconhecido, né? Tipo o Zico, depois que saiu daqui do Flamengo, foi pro Japão. Pô. Né? Teve que começar tudo de novo lá, né? Mal comparando. Né? Com certeza. Mas, tipo assim, e eu cheguei lá, falei, Senhor, eu vou ter que começar tudo de novo. Aqui ninguém nem sabe nem que eu sou pastor. Aqui ninguém me conhece. É aqui mesmo que o Senhor quer que esteja. Feijoli, Deus falou comigo algo sobrenatural, assim, audivelmente. Entrou dentro do meu coração. Que eu falei que estava retrocedendo, indo para a DEVEC. E Deus me fez uma pergunta. Só uma pergunta.
Deus falou assim: como se faz para você lançar uma flecha mais longe? Bota ela no arco, puxa ela para trás. Quanto mais para trás mais força ela te puxar, você puxar a flecha, mais longe você vai. E aquilo ali eu desabei porque Deus estava me puxando para trás, não era para me retroceder, era para me dar impulso. Então, assim, é justamente isso que eu estou vivendo hoje, cara. É assim, um novo tempo, um tempo mais maduro. Cheguei a ficar um tempo como coordenador de jovens na DEVEC. Hoje estou como superintendente da EBD, né? Estou trabalhando com ensino. É uma igreja de oportunidade. Estou esperando a minha oportunidade, que daqui a pouco aparece também, para a gente estar indo dirigir igreja, porque esse é um projeto meu, um sonho meu, desde aqui da época da profética, né? De estar cuidando de gente, né? A gente vê, porque, por exemplo, o que eu entendo, né? A gente percebe hoje, Deus ele tem um carinho especial muito grande por pessoas, né? Sempre. Né? Deus é um Deus de relacionamento. E o que a gente percebe, por exemplo, é quando você tem um coração apaixonado por pessoas, que você acredita em pessoas, gosta de ver gente crescendo, gente evoluindo, isso te motiva. Com certeza ele vai te colocar sempre ao redor de gente e sendo influência. A gente sabe que o ser pastor hoje, a gente não precisa ser pastor para ser influente, mas o ser pastor influencia muita gente. Influenciando. Muita gente. Acaba influenciando. Eu lembro uma vez, nós estávamos fazendo um trabalho de arrecadar alimentos para levar no Vale de Jequitinhonha, e nós fomos de casa em casa. Essa foi muito louca, essa experiência. De casa em casa. Eu lembro quando a gente batia na porta, isso eu vou guardar pro resto da minha vida, que eu falava assim, a pessoa, quem é? Batia no portão, quem é? Aí eu falava, eu sou o Flávio da Igreja Batista Nova Esperança, Pibane. A pessoa, na mesma hora, abria o portão. Eu poderia, pastor, na verdade, ser um ladrão, qualquer pessoa me passando ali por um crente, para assaltar. E muitas casas tinham senhoras sozinhas. Poderia ser. Aí eu falei, Senhor, olha o nome, o peso do nome igreja na sociedade. Olha o peso do nome pastor na sociedade. Ainda tem uma grande influência, né? Muito. A pessoa sequer assim abria o portão. Porque eu falava que era da igreja. Se eu falasse que era de qualquer outra instituição buscando alimentos, talvez ela poderia desconfiar. Por mais seja que tenha sido verdade ou seja verdade, poderia desconfiar. Mas quando você falou igreja, por quê? Porque as pessoas acreditam que a igreja ainda é um lugar de recuperar pessoas. Então, essa é a grande... Então, quando Deus vê que a sua intenção, né, é literalmente recuperar pessoas, ele vai abrir. Isso aí. Vai abrir. E, assim, basicamente, meu ministério todo foi assim, né? Aqui, né, voltando um pouquinho, né? Mas... Cara, quantas vezes, velho, a gente subiu esse gogó aí pra cuidar de gente, pra pegar gente que tava lá no tráfico. Quantas vezes, né, a gente saiu da igreja debaixo de oração, né, pra ir na boca de fumo entregar um rádio do menino que tava querendo se firmar com Deus, de pagar uma dívida de um cara que, não, pastor, agora eu quero, mas eu não posso sair porque eu tô devendo lá e tal. E a gente viu muitas vezes, né, a pessoa se recuperar, mas infelizmente muitos que começaram, se firmaram, depois eu tive que ir no enterro, porque voltaram para a vida. Mas a gente, pelo aquilo que Deus fez na nossa vida, a gente continua acreditando, cara, sabe, que pessoas podem se recuperar. Por exemplo, teve uma vez que a gente ficou quase um mês, mais de um mês, dormindo na igreja. Por quê? Acompanhando um menino que estava jurado de morte. Acho que eu lembro dessa história. A gente começou a revezar. Revezava eu, meu irmão, outros jovens, dormindo lá na salinha das crianças com esse menino. Por quê? Primeiro, para ele não ter nenhuma recaída e sair para usar drogas. Segundo, que se ele sai para usar drogas,
pessoal pegava ele e matava ele. Então a gente ficou mais de um mês dormindo na igreja, né? A gente já casado, cara, a gente já com a nossa família. Então a gente abria mão, às vezes, de dormir com a nossa família, com a nossa esposa, para dormir lá na igreja, para poder cuidar daquele garoto, né? Esse em especial, glória a Deus, última vez que eu vi, pô, chegou todo engravatado lá na igreja. Caramba. Pastor, lembra de mim? Eu sou fulano. Claro que eu lembro de tu, cara. Aí ele, pô, chegou lá, falou, ó, constitui família, tô na presença de Deus, Deus tá... Meu pai. Então, assim, muitas experiências, cara. Umas, né, não deram tão bom assim, né, deram errado, porque se firmaram durante um tempo, mas depois retrocederam, mas outras, cara, fluíram e a pessoa, pô, se salvou. Mas a intenção foi a intenção de realmente recuperar. Sim, sempre. Por exemplo, como é que você faz isso, né? Que você deixa a sua família de dormir com a tua família, juntamente com outros irmãos, por mais de 30 dias para poder recuperar uma pessoa. Uma pessoa. Feijoli, uma vez, cara, a gente fez uma cantata. Eu acho que foi a cantata com maior investimento. Tinha um amigo nosso, né? Ele trabalhava no Adelso, ele trabalhava no Projac. Cara, aí ele, pô, comprava os negócios que ele tinha visto lá, né? Ele mesmo criava, ia no Mercadão de Madureira. Foi um investimento assim monstruoso, cara. Vamos ganhar muita gente para Jesus nessa cantata. E a gente fez, na hora do apelo da cantata, só foi uma pessoa lá na frente. Caramba! Uma senhora, a irmã Rita. Morava atrás da igreja, do terraço. E a gente... Pô, ficou feliz, porque pô, mas uma vida pra Jesus, pô, uma só. Tudo bem. Podia ser mais, né? Uma só. Feijoli, você não tem noção. A irmã Rita congregou com a gente só um mês, porque depois o Senhor recolheu ela. Meu Deus! Então, eu acredito num Deus que faz um investimento de meses de ensaio de peça, de figurino, de tudo, para você salvar uma vida que... tinha que estar ali naquele dia e um mês depois o Senhor recolher. Então, tipo assim, velho, vale a pena. Com certeza. Isso faz a gente vibrar. Cara, Deus fez tudo isso por causa de uma pessoa. Então, se Deus não abre mão de uma pessoa, cara, por que a gente tem que abrir? É verdade. Então, até onde a gente puder ir por causa dessa pessoa, a gente vai. Hoje, eu não tô como pastor auxiliar, né, na DEVEC lá em Vila dos Teles. Tenho assumido um papel de pastor evangelista, porque a gente tem saído por alguns lugares para estar ministrando, né, em algumas igrejas. Só que eu sei que o meu chamado não é um chamado de pastor evangelista, de itinerante. Eu sei que o meu chamado é cuidar, né, de ovelha, cuidar de gente, cuidar de... né? Ter cheiro de ovelha, sim, né? Pastor tem cheiro de ovelha. Sim, exatamente. Pastor de igreja tem cheiro de ovelha. E a gente sente que Deus está preparando tudo, está preparando o ambiente, preparando o momento que a gente vai chegar nesse patamar. Não, com certeza. Até porque também a nossa história, no caso, né, tudo que a gente faz... vai refletir no futuro. Então, assim, tu já começou... assim, um cara apaixonado te resgatou. Quando nós somos... engraçado, né? O filho, ele tem a mesma dimensão de vida no sentido de intenção ou de gesto do pai, quando o pai é presente, né? Quando o pai é presente, o filho absorve muitas coisas. Então você é fruto de um cara que se arriscou em paixão por você. E hoje você não consegue viver sem se arriscar em paixão por outras pessoas. E assim, não sei se você já sentiu isso, né? Mas de repente você sentia assim, cara, eu cuido de tanta gente, mas parece que eu tô sempre, de vez em quando, parece que eu tô sozinho, parece que não tem ninguém cuidando de mim, ou até mesmo, por mais que tenha, ou até mesmo, tipo assim, cara, eu cuidei tanto, mas rolou aquela ingratidão. Isso fere, não fere? Sim, machuca, né, um pouquinho. Mas aí é que tá, Feijoli, quando a gente tem no coração fazer isso por pessoas... E não esperar a retribuição da pessoa. Sim, porque a retribuição já tá vindo já, cara, que é de Deus. Sim. Não é porque aquilo que ele vai fazer, é pelo aquilo que ele já fez, mano. Sim, sim. Eu não tô fazendo mais. Quando a gente... Eu tenho uma frase, eu não sei se
se eu já ouvi isso de alguém, porque eu falo tanto, né, que eu penso até que é minha, mas não é minha não. Que é impossível você cuidar, você servir a Deus sem servir a pessoas. Não tem como servir a Deus sem servir a pessoas. Aí tem um texto que Jesus vai falar isso, né, no dia do juízo final. Ele vai chegar para alguém e vai falar assim, pode vir, entra aqui no meu reino, porque quando eu tive frio, você veio me cobrir. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Exatamente. Quando eu tive doente, você foi me visitar. Aí perguntaram assim, mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês um dos pequeninos. Fizeram por um dos meus pequeninos. Então a nossa recompensa está em Deus, cara. Né? Fazer por Deus, estar em Deus. Essa é a nossa maior recompensa. Nossa maior recompensa é essa. Então, isso é o que eu tenho no meu coração, velho. De cuidar de gente, de estar perto de gente, de ouvir problemas. Você acredita nisso, cara? Né? A gente faz atendimento também, né? Lá na DEVEC, né? Tem um período lá que a gente serve ao Senhor lá, né? E vai ouvir gente, vai cuidar de gente. Tem os pastores integrais lá, né? Ficam um tempo maior. A gente vai para lá para ouvir gente, para aconselhar. Então, é um prazer muito grande, cara. É um prazer muito grande. Mas assim, hoje, né? Hoje a gente está aí na pista, vamos dizer assim, né? Servindo o reino de Deus. Minha esposa de vez em quando me dá uma segurada. Uma balançada. Balançada? Pra mim nunca perder o foco. Entendi, né? É verdade. Porque hoje a gente está integral na obra, assim, né? Servindo a Deus, ministrando a pessoas vivendo de vender material, né? Onde a gente vai, a gente leva livro, leva nossa Bíblia, né? E tem vivido disso. De vez em quando ela me dá uma saculejada e fala assim, cara, não esqueça o propósito. O propósito é ganhar vidas para o reino. Sim. O propósito é ganhar vidas para Cristo. Então, sempre eu volto o meu foco para isso, cara. Volto o meu foco para isso. Pastor, então, como é que tá o lance do projeto? Tem projetos aí, né? Projetos futuros, ou melhor, já desencadeando aí, fala pra gente. Tá sendo gerado, né, cara? Já tá aí já com 8 para 9 meses já, que é o projeto do nosso livro, né? Tô terminando de escrever um livro, tá ficando bem bacana, né? O livro se chama O Labirinto da Alma, muito legal, tá muito legal mesmo, né? Depois que sair, vai vir aqui. Vou voltar aqui para lançar o livro aqui. Com certeza. Então, um livro bem bacana, cara. É um livro que conta a história de um jovem, né? Minha vida toda trabalhando com jovem. Então, eu falo um pouco ali da história de um jovem, né? Que até se mistura um pouco com a minha história, né? Mas é um personagem que a gente criou ali, né? Que a história realmente começa, né? Como começou a minha virada aqui, né, no Rio de Janeiro, né, vindo da região dos Lagos. E começa justamente no divórcio dos pais dele, né? Então, o primeiro capítulo é o início no fim, que acaba ali uma história ali dos pais, e ele retoma a vida dele com a mãe, né, e os irmãos aqui no Rio, né? Não no Rio, né, mas em outro local, e começa a viver a vida dele. Só que como um adolescente comum, ele começa a criar alguns caminhos, né, achando que é o melhor para ele, e na verdade esses caminhos se tornam labirintos que ele acaba se perdendo. Então a gente vai falando durante o livro nesses labirintos, né? Show. Às vezes uma amizade é um labirinto, o caminho das drogas é outro labirinto, balada, bebida, promiscuidade. Aí ele vai entrando nesses labirintos até que ele tem um encontro com Deus, porque o livro é muito sutil, até o 8º capítulo, assim, que é um teor evangélico, porque é um livro adolescente, né? Um romance adolescente, vamos dizer assim. Só que aí ele tem um encontro com Deus. Beleza, poderia acabar o livro aí e viveram felizes para sempre. Só que aí é onde que tá a sacada. Porque na igreja, depois que ele entra na igreja, dentro da igreja, mesmo assim ele começa a criar outros labirintos ainda, né? Porque o jovem veio de uma vida promíscua, exatamente, né? Mano, dentro da igreja, não vai mudar assim, da de noite uma hora pro dia, para outra, da água pro vinho. Não, o legal processo. O legal que assim, a sua história
muitas pessoas vão se identificar com ela. E quando você escreve, eu costumo dizer para as pessoas assim, cara, livro, música, poesia, o que for, tudo isso são sementes, né? Eu até quando vou ministrar para a galera, eu sempre falo assim, cara, teu coração tá cheio de quê? Tem muitos versos aí, posta esse negócio, coloca pra frente. Tem um livro em você, tem capítulos aí, joga isso pra frente. Tem uma música, joga pra frente. Não importa se a música do fulano é mais bonita ou, apesar que beleza é muito subjetivo, né? Não existe, o outro é mais bonito porque... Não, cara, é subjetivo. Tem muitas músicas que são lindas, mas não acho tão linda assim. Eu acho legal essa aqui, que é mais humilde. É subjetivo. Mais gosto, né? Então lança esse negócio que muitas pessoas vão se identificar e vão ser curadas. Muitos corações serão germinados, assim, as sementes vão germinar em muitos corações por uma questão simples, cara. Você lançou, né? Você não guardou. Então acho que legal a história ser lançada, legal o livro ser lançado, porque ainda mais fala assim, poxa, pastor Léo do Jardim Redentor, Belfor Roxo. Pode sair alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de Belfor Roxo. Cara, isso aí tem sido uma experiência bem, bem legal, né? A gente ainda tá vendo, né? Editora para lançar, né? Recurso não é um projeto fácil, né? Que você desenrola facilmente, mas eu creio que se Deus tem nos sustentado até aqui, vai também nos abençoar para a gente tá publicando esse livro, e eu tenho certeza que o objetivo maior é esse, é abençoar pessoas, tanto que estão fora da igreja, que estão entrando na igreja, porque muita gente vai ler esse livro, vai se identificar também na igreja, Feijoli, porque nem todo mundo que está na igreja tem o mesmo objetivo, né? Nem todo mundo que vai para a igreja, até estava vendo o podcast aqui com o Jonas, a intenção do garotinho, foi para a igreja cheio de intenção, má intenção, nas menininhas, nas missionárias, e às vezes a pessoa tá ali, tem um encontro com Deus, tá ali porque quer se relacionar com Deus, mas tem outras pessoas que querem outro tipo de relacionamento. Tem pessoas ali, cara, tem pessoas que, né, na nossa igreja matriz, lá na sede, lá na Penha, que o cara vai pra igreja, porque na hora do ofertório, todo mundo recebe o envelope e uma fila com 20 cadeiras. Vai, hora oferta e vai passando, até chegar lá no final pro obreiro pegar. Tem muquirana que vai, segura 2, 3 envelopes numa fileira. Meu Deus. A intenção do cara, vai pra igreja pra roubar. Entendeu? Os obreiros agora, né? Ficam ligados. Estão ligados nos envelopes passando, porque intenção de roubar. Tem gente ali, a intenção é que adorar o Senhor com louvor, com palavra, com a sua oferta, com a sua fidelidade. Exatamente. E o outro, com a intenção de roubar. De arrumar namorada, arrumar namorado, de falar mal de um, falar mal de outro. Agora, esse aí, quando se converter, vai ter um testemunho. Vai ter, mano. Vai tomar uma coça lá. Mas Deus já tá tratando dele, com certeza. Com certeza. E já descobriram, já perceberam que existe isso? Não, viram, já pegaram, já pegaram. Né? Rapaz. Pegaram, tem muita além coisa. Dos obreiros, também tem seguranças da igreja, né? Que já viram. Já viram, já. E assim, é interessante perceber, por exemplo, o que você falou, infelizmente, a igreja, ela, infelizmente, assim, tem muita gente que vai com más intenções. Sim. É um campo aberto ali. Ali é um campo de transformação. Por mais que a pessoa realmente, cara, eu vou ser transformada, mas o velho homem grita. O velho homem, ele tenta todos os dias estar assim, vivo, né, no ser daquela pessoa. E é uma luta constante. Sim. A gente sabe disso, que é muito difícil. Guerra Se para fazer um regime, a gente estava até conversando, brincando aqui com relação ao regime. Se para fazer um regime, para fazer uma dieta, é um negócio absurdo. Imagina você se livrar, cara, de uma prática que você estava ligado a ela, tipo assim, há anos. Né? E aquilo é igual o crack, né? Te traz um prazer rápido. Vai embora, mas te traz aquele prazerzão ali, tu fica ligado e daqui a pouco você, tipo assim, cara, eu tenho que me libertar. Mas como é que eu vou me libertar disso? Mas daqui a pouco vai dar vontade de novo. Vai dar vontade de novo. Por isso que a perseverança, ela de fato é uma virtude. A pessoa está ligada, completamente ligada no Senhor. E perseverar no Senhor é para os fortes, cara. É para quem quer realmente.
Por isso que a sua história é uma história assim, todo mundo te conhece aqui no bairro, todo mundo te conhece aqui na região. Outras pessoas vão estar conhecendo o seu testemunho e dizer assim, cara, se livrar das drogas, se livrar da bebida, se livrar do cigarro, pastor, não é fácil. Não é fácil. E o senhor conseguiu. E hoje tem assim uma vida, não só a questão espiritual, mas a vida mesmo para dizer assim, olha, eu te digo que dá. Dá, tem como. Dá para sair. Isso aí é real, né? É algo real. E as pessoas, cara, precisam ver isso na igreja. As pessoas precisam ver isso nas pessoas que estão na igreja. Exatamente. Cara, eu estava comentando com algumas pessoas, né, alguns dias atrás, sobre quando a igreja, particularmente a profética, chegou aqui no bairro, chegou com um chamado profético, né? Onde a gente ia, a gente ouvia Ezequiel 37, que é o Vale de Ossos Secos. Cara, aí todo mundo falava, os profetas vinham falar, cara, a igreja de vocês é um Ezequiel aqui no meio do vale. Vocês foram chamados para isso. Vocês têm que ser relevantes. Velho, eu lembro que a igreja do Terraço, foi uma das pioneiras a ter luz cênica, fumaça, né? Aquela estrobo, na época. Eu lembro. E o pessoal passava, Feijoli, no ônibus. Que é aquilo ali? Aquele baile ali, saindo fumaça, luz cenográfica, o pessoal no altar ali, pastor Alexandre sempre foi animado a cantar. Sempre foi, né? Sabe o que acontecia, cara? A galera via, descia do ônibus e subia para ver o que estava acontecendo. Meu Deus. Não foi uma, não foi duas, não foi 10 vezes que aconteceu e depois as pessoas testemunhavam. Por quê? Era uma igreja relevante, né? E eu tive lá ministrando alguns dias e eu sei que Deus me usou ali para dar uma saculejada novamente, lembrar a igreja, não se esqueça daquilo, tanto que eu preguei em Ezequiel 37, não se esqueçam do chamado profético de vocês. Por quê? Porque tem igreja que foi chamada como a que eu estou hoje, para o Brasil todo, né? Agora a igreja está na Europa, tá com 3 filiais lá em Portugal, né? Tá em Mafra, tá em Lisboa. Então tá para ir para a América agora ano que vem, mas cara, vai ter igreja que vai ter um chamado local, e eu entendo que isso. Então, se você for chamado para as nações, seja relevante para as nações. Sim. Se você for chamado para um município, pro bairro, município, seja relevante no município. Sim. Se você for chamado para um bairro, mas é uma igreja pequena, mas foi chamada para um bairro, seja relevante no bairro que você está. Sim. Sabe? Sim. Então, eu entendo evangelho assim, cara, você levar a sério. Eu sei que tem muitos pastores sérios, velho, sérios, mas a gente sabe também que tem muita gente que tá brincando com o evangelho, tá comercializando o evangelho. Então a gente precisa fazer diferença, mano. Então, é claro, por isso que essas histórias eu quero com esses, né, com o nosso bate-papo aqui, mostrar para as pessoas que existem pastores sérios. Existem pastores que dão as suas vidas para que de fato outras vidas sejam levadas a um nível superior, sejam levadas. Poxa, é importante, o ser humano precisa de referências, e se nós não tivermos as boas referências, a tendência é que as gerações que estão vindo aí, né, elas tendem a perder essa boa referência e perder de fato o caminho. Então o nosso desejo, na verdade, pastor, com o seu testemunho, que você continue pregando mesmo em muitos lugares, falando de onde Deus te tirou, né, eu acho muito interessante quando eu ouvi uma história de um amigo. Rapaz, o cara quase morreu. O cara tomou vários tiros, ficou jogado no lixo, literalmente. Jogaram ele no lixo como morto, né? E ele não morreu a ponto de tem um chamado aí, né, mano? A ponto de no outro dia ele ainda tá com vida ainda. Isso foi de noite, no outro dia encontraram ele com vida no lixo, assim, jogado. Levaram ele pro hospital, cheio de bicho, assim, cheio de formiga, tal, em cima. Ele foi levado, cara, e hoje o cara prega o evangelho em todos os lugares que ele vai. Ele fala de onde Deus tirou. E aí eu fico pensando, por que as pessoas, muita gente ainda insiste assim, em bater na igreja?
Cara, a igreja é uma instituição, o próprio Malafaia fala isso, é uma instituição que mais recupera vidas, muito mais do que o Estado. Muito mais viciados, né? Viciados não só em drogas, mas em bebidas, pornografia, o doente em si, prostituição, que liberta o cara. Então essas histórias são histórias realmente para salvar as pessoas. Jesus, a vida de Jesus, ler a palavra, nos inspira a sermos pessoas melhores, nos inspira a ser pessoas cada vez mais assim, de fato, pessoas boas. E eu me orgulho de ter conhecido esse evangelho, eu fico muito feliz por isso. E essas histórias como a sua, de fato, fazem com que a gente, cara, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Fazem a gente acreditar, eu estou no caminho certo. Top. Né? Tem alguma história sua assim que você, tipo assim, cara, uma experiência, você, pô, essa aí, além dessa de dormir 30 dias lá no. Mas alguma experiência que eu faço assim, puxa, essa me marcou muito. Bom. Que você lembra assim, tipo, poxa, essa aí me marcou muito, cara. Essa eu não quero deixar nunca, eu não quero nunca esquecer essa experiência, assim. Experiência que te marcou realmente no evangelho, assim, cara, isso aqui eu não quero esquecer. Ou aqueles dias que de repente, tipo assim, cara, não tenho nada, porque eu lembro que uma época que você ficava muito preocupado com relação até trabalho, né? Porque você sempre foi profissional liberal, né? Sim. Trabalhando como autônomo e tal. E alguma experiência, você pensa assim, cara, Deus realmente existe, assim. E tá no barco, né? Tá no barco. Cara, né, a gente falou aqui sobre investimento de vida, né? Eu acho que o que mais marca a gente é quando você vê realmente as coisas acontecerem, não só na tua vida, mas na vida daquelas pessoas que você está investindo, né? Por exemplo, há uns dias atrás, eu estava ministrando num congresso, porque um filho espiritual também estava ministrando desse mesmo congresso. E tipo assim... Alguém que você cuidou. Pensa num cara atribulado, mano. Aquele ali, se hoje eu tenho cabelo branco, a maioria a culpa é dele, né? Juan, é você mesmo, fala o nome mesmo. Juan Cardoso, tu vai trazer ele aqui. Vou trazer. E a gente ministrando no mesmo congresso, aí eu tomando um café com ele assim, olhando pra ele, porque é um cara que, me deu trabalho pra caramba. Entendeu? Cara feio, mas era um troço ruim em cima dele. As meninas, ficavam em cima dele ali e tal, e ele não perdia tempo, sangue do cordeiro. Tu via que era algo estranho, um cara feio. Era o inimigo. E assim, o cara dava trabalho, o cara não se firmava, ia pra igreja só com essas intenções, sim, né, erradas e tal. E a gente não desistiu, cara. Quantas vezes eu peguei aquele menino, levei pro gabinete, troquei ideia, orei, fiz propósito. Por quê, cara? Porque eu vivi isso na minha vida, né? Depois eu vou falar o que o pastor, né, Freixinho, né, Alexandre, fez comigo, e isso me marcou, né? Porque ele não desistiu de mim. Então, bati nessa tecla, fui em cima... e ver o que Deus está fazendo. Hoje o cara é superintendente da escola dominical da igreja dele. Entendeu? Caramba. Hoje o cara é um ministro de louvor. E foi ministrar junto contigo nesse evento. Foi ministrar no mesmo evento que eu, né, de escola dominical. Hoje eu sou superintendente da minha igreja e ele é superintendente de escola dominical de ensino da igreja dele. Meu Deus. Por que eu estava falando de não desistir das pessoas? Eu estava nesses 6 anos afastado. Como que eu voltei? O pastor Alexandre foi na minha casa, né? Nunca desistiu de mim, cara. E ele foi lá e falou assim... E ele pensando, tipo, mais uma vez, vamos lá, de novo. Aí ele falou pra mim uma coisa assim, que foi marcante, que ele falou, Léo, por que você não volta pra Jesus? Você não quer Jesus mais? Aí eu falei, pastor, eu quero, mas eu não consigo. Aí aquilo ali foi determinante pra ele. Ele falou assim, tu quer e não consegue? Então se você quer e não consegue, eu vou te ajudar. Aí ele marcou de fazer uma campanha de oração, cara. Às vezes a gente pensa, oração, vai na casa dos outros fazer uma oração. Mano, a oração tem muito poder. A oração tem muito poder. E ele falou,
segunda-feira, um dia legal, pá, pô, imagina, depois de um domingo pra pastor, tu sabe como é que é. Segunda-feira o cara tava na minha casa. Segunda-feira, às vezes eu queria fugir, mas o cara tava na minha casa, só ia embora quando eu chegava. Então, assim, ele insistiu. Cara, eu vou lá orar por você, eu vou te ajudar. Você era casado nesse período? Sim, eu, assim, morava junto, né? Não estava regularizado ainda. Então, depois que eu voltei, que eu regularizei minha situação, casei direitinho. Então, tipo assim, na quinta semana, aí ele falou assim, Léo, eu vou te levar para uma parada aí. Eu falei, que parada, pastor? Eu vou te levar para um encontro de impacto. Topa aí? 3 dias. Aí eu já pensei logo, 3 dias. Foi lá no Rio? Foi no Rio. Que isso, Lapibani? Cara, acho que foi o 8º Rio, sei lá. Meu Esses dias eu vi aí, tá no 50. 50, mas foi no comecinho mesmo, foi bem no começo. Caramba. Fui pro Rio, que é o retiro de impacto espiritual. Aí eu, pô, vou, no dia me bateu uma neura, eu vou, não vou, não, tu vai, velho, agora tu vai, vambora, pensa na tua família. Mano, eu lembro que eu, né, desviado é o dobro. Se eu fumava um maço de cigarro, pro Rio eu levei acho que 2 ou 3 maços de cigarro na mochila. Meu pai! E naquela agonia, aí fui, mano. Aí eu fiz um voto com Deus. Eu falei, se na primeira vez que eu fui para Cristo, né, eu levei uns 2 meses nesse processo, parar de fumar, parar de beber. Aí eu falei, Senhor, se eu ficar sem fumar esses 3 dias de encontro, eu nunca mais fumo na minha vida. Caramba. Eu nunca mais. Aí fui pro encontro. Mano, eu nunca apanhei tanto no encontro, cara, assim, num retiro. Foi o pastor Luiz Eduardo que... Pô, pelo amor de Deus, Peniel foi com ele. O Vale de Jequitinhonha é com ele. Ele foi o pastor do Vale de Jequitinhonha. Eu não sei se é o apelido dele, vocês conhecem esse apelido. Perna de 3. Perna de 3, pastor Perna de 3, é esse mesmo. Pastor Luiz Eduardo. Eu apanhei muito, obrigado, pastor. Rapaz, aquela ministração ali. Não, mas ele era tático, ele ministrava e ia embora, porque se ele ficasse... Não, ninguém batia, né? No encontro, no meio do corredor, ninguém pegava ele. Então, assim, foi um impacto mesmo que eu tive com Deus. E eu fiquei, né, num momento lá determinado, né, eu peguei aqueles maços de cigarro, joguei numa fogueira santa que tinha lá. Meu Deus. E depois daquilo ali, depois de 30 dias do encontro, eu tentei dar uma vacilada. Eu fui para uma viagem, aí no meio da viagem eu parei numa lanchonete, olhei para um lado e naquela abstinência de querer voltar a fumar, comprei um cigarro a varejo, uma caixa de fósforo, entrei no meu carro, olhei na estrada assim que não vinha carro na frente, porque o meu medo era alguém ver, né? Como se Deus não estivesse vendo. Velho, eu peguei, acendi aquele cigarro. Quando eu dei a primeira tragada, eu quase... Meu pai. Vomitei. É isso aí, sinal tá sendo Aí tentei liberto. De novo, quase morria. Aí tentei ainda uma terceira vez. Aí botei o cigarro assim na janela, assim. E o cigarro foi queimando no vento na janela. E eu chorando e eu falando, Senhor... Não é isso aí que eu aquele versículo, minha vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória Caramba. a Deus. Então a partir dali, velho, aquilo ali foi... Cara, tu tá liberto, esqueceu? Tu falou que se ficasse 3 dias sem fumar, tu não ia fumar nunca mais. Então isso aí já vai pra 10 anos, né? Desse rir, 10 anos que eu voltei para Cristo. Nesses 10 anos Deus fez tudo, tá fazendo isso. Eu sei que vai fazer muito mais coisas ainda. Mano. Tem mais de 10 anos. Tem mais, né? Porque tem, basicamente, porque quando você vai foi... fazer 11 anos agora. Quando você foi ministrar no Flow, lá com a gente, aquela ministração tem quase 10 anos. Aí. Tu já tava loucura, voando de novo ali. Tempo voa. Cara, muito bacana mesmo. É muito bom te ouvir. Que o livro saia logo, né? Que você consiga trazer esse projeto logo, né? À tona, que a gente consiga ter esse projeto aí em mãos, o livro. Eu vou te trazer aqui para a gente poder comentar um pouquinho, né? O Labirinto da Alma, muito bacana. E é isso, pastor. Hoje, então, tá lá na Advec do Vilar dos Teles. Isso aí. E em breve vai estar aí, com certeza, ministrando numa igreja também, servindo numa igreja. Eu acredito que Deus tem planos, né, para nós. A experiência, o meio do caminho, a gente vai conseguindo a cada dia mais e mais amadurecer. Isso é importante. E a gente vê esse amadurecimento na sua vida. Já te vi jogar bola aqui em frente várias vezes, doidão, meu irmão do céu. Mas enfim, e é isso aí, cara. Deus usa as coisas loucas, Deus usa as coisas loucas. Muito bom mesmo.
Cara, pra gente fechar, né? Eu acredito que o evangelho, Feijoli, é sacrifício. Sacrifício. É decisão e sacrifício, né? Porque hoje em dia o pessoal tá oferecendo um evangelho fácil, um evangelho, né, light. Exatamente. E, pô, eu conheço uma história de um cara que usou uma parada que a gente gosta muito, né? Que é um X-Tudo, né? Aí ele contou uma história uma vez e, pra gente encerrar, ele falou que começou a perguntar na igreja, né? Vem cá, o que leva no X-Tudo? A pessoa começou, carne, pão. Aí teve um que gritou assim, ovo. Aí ele, pô, legal, ovo. Aí ele perguntou assim, cara, a galinha tá envolvida nesse X-Tudo? Aí o pessoal, tá, claro que tá. Aí ele, pô, acertou, porque ela teve que botar o ovo e o ovo foi parar no X-Tudo. Então sim, a galinha tá envolvida no X-Tudo. Vamos lá, vamos completar outro. Pô, salada, batata palha. Aí alguém gritou, pô, bacon. Aí ele, pô, bacana. Aí ele fez uma pergunta assim, cara, o porco, ele tá envolvido nesse X-Tudo? Aí alguém gritou, claro, pô, tá envolvido. Aí ele falou, pô, negativo, ele não tá envolvido. Mas como não, pô? Não, a galinha botou o ovo e o ovo foi parar no X-Tudo. Ela tá envolvida. O porco não, o porco tá comprometido, porque ele teve que morrer para estar ali naquele X-Tudo. Exatamente. Então, a minha visão de evangelho, velho, é essa. Tem que morrer. Não tem que estar só envolvido. Tem que estar comprometido. Tem que dar sua vida e estar comprometido. Exatamente. Eu acho que é isso. E a gente entende que o evangelho é renúncia e arrependimento. O que passa disso é conto de fadas. Show. Conto de fadas. Pastorzão, muito bom. Muito bom mesmo, cara. Sensacional. Prazer estar aqui. Prazerzaço. Foi muito legal, foi muito bacana. Espero que a galera goste aí. Um pouquinho. Cara, eu acho que as histórias são lindas, cara. Todo mundo tem uma história linda com o Senhor. E essas histórias precisam ser lançadas como semente. Tem muitos corações aí que precisam ouvir de pessoas corajosas que fazem muitas vezes num período, ou melhor, num lugar ou num momento de anonimato, né? E a gente tem que pegar essas histórias que estão no anonimato assim, cara, e lançar. Isso vai fazer diferença na vida de muita gente. Decide. É isso aí, decide. Plantar essas sementes. A semente. Top de linha, pastorzão. Tamo junto, hein? Tamo junto. Valeu, galera. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, o próximo convidado. Nós estaremos orando a Deus para que Deus realmente traga alguém aqui que nos faça refletir que toda a nossa vida é uma semente que vai germinar em todos os corações que estiverem dispostos a conhecer mais um pouquinho de Jesus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Um abraço. Amém.